Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a um estudo do que a gente chama de química nuclear, ou seja, entendendo um pouquinho melhor o núcleo do nosso átomo. E para isso a gente vai estudar a radioatividade. Bom, primeiro, antes da gente entender o que é radioatividade e tudo mais, a gente vai traçar um breve histórico do desenvolvimento desse ramo do estudo da química. Tudo começa aqui, se a gente retomar alguns conceitos que a gente já viu. Até então estava vigente o modelo de Thomson, o modelo atômico de Thomson, em que ele havia feito experimentos com o que a gente chama de ampola de Crookes. E aí, em 1895, Wilhelm Röntgen fez uma descoberta com relação aos raios-x. Ele percebeu, utilizando essa ampola, que havia alguns tipos de raio e ele não sabia explicar o que eram esses raios, por isso do nome raio-x, que eram capazes de manchar uma chapa conforme passava esse raio através da imagem da sua mão. Né? Ele colocava a mão e percebia que a imagem da sua mão, os ossos ficavam marcados nessa chapa, mas ele não conseguia explicar isso muito bem. Hoje a gente sabe que os raios-x estão relacionados a transições eletrônicas. Mas isso daqui foi um passo importante para a descoberta, né, da radioatividade. Porque no ano seguinte, Anthony Henry Becquerel, em 1896, fez um estudo com compostos de urânio, tentando entender um pouquinho se havia uma relação entre esses raios-x, estudados anteriormente, com a fosforescência natural. E ele percebeu que os compostos de urânio eram capazes de emitir espontaneamente radiação. E aí ele foi justamente tentar entender um pouquinho melhor sobre essa radiação. Mas o que teve um marco importantíssimo, né, depois de Becquerel, no ano de 1898, foi a cientista Marie Curie. Ela foi extremamente importante para o campo da radioatividade, uma vez que o próprio termo radioatividade foi cunhado por ela. Ela trabalhou com o marido, Pierre Curie, e eles foram responsáveis pela descoberta de vários elementos químicos. É interessante a gente falar um pouquinho da história da ciência e como que, na grande maioria dos casos, a gente tem figuras masculinas. Mas Marie Curie, de origem polonesa, mas que depois veio a trabalhar na França, teve um papel fundamental porque ela foi a primeira mulher, né, e aliás, a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel em duas diferentes categorias. Então, até então, apenas as pessoas haviam ganhado apenas um prêmio Nobel e ela foi capaz de ganhar dois em áreas diferentes. Tudo por conta do seu trabalho. Tá? Ela dedicou a vida ao estudo da radioatividade. E é interessante porque a contribuição dela foi ainda maior do que a do próprio marido. Né? Então, às vezes, em alguns casos, como a gente já viu aí na história da ciência, a figura masculina tem uma importância maior. Nesse caso, Marie Curie foi um marco justamente por toda a sua contribuição. Bom, fazendo um pouquinho, né, entendendo um pouquinho melhor essa questão da radioatividade, vamos entender o que é radioatividade. Radioatividade nada mais é do que a emissão espontânea de radiação em busca de estabilidade. Como assim? Essa emissão espontânea é um fenômeno natural, então não é nada que é causado pelo ser humano. É natural que alguns elementos emitam esse tipo de radiação. E aí, quando eu falo emitir radiação, eu posso tanto falar como emissão de ondas ou de partículas. E por que em busca de estabilidade? Vamos entender um pouquinho a radioatividade a partir de um fenômeno nuclear. Como assim? Aqui a gente está falando do núcleo do nosso átomo. Então, estamos falando de reações nucleares. Diferente das reações químicas até então estudadas. Por quê? Nas reações, até então a gente mexia apenas na eletrosfera, mas não mexia no núcleo do nosso átomo, como a gente vai mexer agora. E se eu posso mexer no núcleo, eu posso fazer modificações nesse núcleo dos meus átomos, inclusive mudando a identidade do meu átomo. Bom, para entender um pouquinho, né,
dessa emissão espontânea para buscar a estabilidade, a gente precisa entender quais são os fatores que causam instabilidade no núcleo. E basicamente são 3 fatores. Quais são eles? Primeiro, um excesso de partículas nucleares. Então, elementos que têm um número atômico, lembrando que o número atômico aqui é o número de prótons, maior que 82, naturalmente, por ter muitas partículas no núcleo, sofrem de instabilidade e aí tendem a emitir radiação para buscar a estabilidade. Também, no nosso núcleo, além de prótons, a gente tem nêutrons. Então, pode ser que, tendo um excesso de nêutrons no meu núcleo, eu tenho instabilidade também. Ou, no caso contrário, uma deficiência de nêutrons. Então, nesses 3 fatores básicos aqui, a gente pode ter instabilidade no núcleo. Uma reação nuclear não obedece à lei de Lavoisier. A gente viu que na lei de Lavoisier ocorre a conservação das massas. Então, tudo que eu tenho de massa no início de uma reação tem que ser igual a tudo que eu tenho no fim, caso eu faça em sistema fechado. Aqui a gente não observa essa lei de Lavoisier sendo cumprida. Por quê? Para entender isso, a gente tem que lembrar aqui da equação de Einstein, em que energia pode se transformar em massa e vice-versa quando eu estou falando aqui de velocidade da luz, tá certo? Então, uma variação na massa pode levar a uma variação de energia e vice-versa. Por isso que nós não conseguimos aqui fazer uma observância da lei de Lavoisier, porque na lei de Lavoisier eu estou tratando apenas de massa. E aí aqui eu tenho que levar em consideração massa e energia, ok? Então, se a gente entender mais ou menos o fenômeno da radioatividade é o seguinte. Nós temos aqui um núcleo radioativo, também chamado de núcleo pai. E, por ser radioativo, ele é instável. E aí, por conta dessa instabilidade, ele vai dar origem a um núcleo mais estável, chamado de núcleo filho, e vai dar origem também a uma partícula e a uma onda eletromagnética. Pode ser que libere partícula e onda, apenas onda. Isso vai de caso a caso. E aqui, partícula e onda são os nossos tipos de radiação, tá? Então, perceba que eu tive uma emissão de radiação para poder buscar a estabilidade do meu núcleo, ok? E aí, quando isso acontece, como que a gente fala? O que aconteceu com o X? A gente fala que X sofreu uma desintegração radioativa ou ele sofreu decaimento radioativo. Então, nas duas maneiras de falar, a gente representa esse fenômeno aqui que está retratado, ok? Bom, relembrando aqui uma notação que vai aparecer para a gente que é muito importante que a gente saiba. Então, se eu represento um elemento aqui pela letra E com o número A e o número Z, o que significa isso? Bom, E é o símbolo do meu elemento químico, lembrando que a primeira letra sempre maiúscula. A vai ser o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Ok? Então aqui, vamos lembrar que o número de massa corresponde ao número de partículas nucleares que eu tenho, tanto prótons quanto nêutrons. E o Z é o meu número atômico, que é exatamente o número de prótons. É justamente esse número atômico que confere a identidade ao meu átomo. Então eu sei, por exemplo, que um átomo vai ser de urânio, porque aquele átomo tem o número atômico do urânio. Mexi no número atômico, mexi no elemento químico, tá? Então, é muito importante aqui porque o que caracteriza a identidade de um átomo é o seu número atômico, é o RG do nosso átomo, tá certo? Então, essa anotação aqui é importante para a gente lembrar. Bom, seguindo então. O que significa falar de uma transmutação nuclear? Significa que eu vou transformar um elemento químico em outro. E justamente como que eu faço isso? É através da mudança do número atômico. Como eu disse, ela vai falar para mim, né, o número atômico fala qual elemento eu tenho. Mexi no número atômico, mexi no elemento químico, ok? Essa transmutação pode ser natural,
quanto pode ser artificial. E aí, justamente, é graças a essa transmutação que a gente vai ser capaz de preparar o que a gente chama de elementos artificiais. Como que a gente sintetiza eles? Bom, esses elementos não são encontrados na natureza, então apenas em laboratório a gente consegue fazer com que eles existam. E alguns aqui acabam existindo por um período muito curto de tempo, outros a gente consegue aí conferir uma certa estabilidade. Mas por que eles não ocorrem? Porque eles naturalmente não são estáveis por conta daqueles critérios que a gente viu de instabilidade no núcleo, ok? E aí, por exemplo, se a gente pega aí depois do urânio, basicamente os elementos são artificiais. Por quê? A gente usa o urânio para preparar outros elementos. Então, esses elementos que vêm depois do urânio são chamados transurânicos, ok? Quando eu falar em radioisótopo, nada mais é do que um isótopo radioativo. Lembra que para um mesmo elemento a gente pode ter isótopos diferentes, que é quando eu tenho aí mudança nos nêutrons, mas o número atômico, né, o número de prótons é o mesmo. E aí, às vezes, um dos isótopos para um certo elemento é radioativo e outro não. Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, o hidrogênio tem 3 isótopos, trouxe 2 deles aqui. Esse primeiro, o hidrogênio, em que eu tenho um próton, e é graças a esse um daqui de baixo que eu sei que é o hidrogênio, e não tem nenhum nêutron, tá? Então aqui no núcleo dele é apenas um próton. Esse isótopo não é radioativo. Já esse daqui, que também é hidrogênio, porque tem um próton, mas agora ele tem 2 nêutrons, então um próton mais 2 nêutrons, o número de massa é 3. Esse daqui é radioativo. Então a gente fala que esse daqui é um radioisótopo do hidrogênio, ok? No caso do hidrogênio, os isótopos têm nome diferente. Então eu tenho aí o hidrogênio, o deutério, que é quando eu tenho o número de massa 2, e esse daqui é o trítio, que é quando eu tenho um número de massa igual a 3. Para os outros elementos, a gente não tem nomes especiais, como por exemplo aqui, ó, no caso do carbono. Perceba que todos são carbonos porque eles têm 6 prótons, tá aqui embaixo, o número atômico é 6. Mas aqui, ó, 12 é o número de massa desse, 13 desse, 14 desse. Esse primeiro não é radioativo, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Já esse daqui, 6 prótons e 7 nêutrons. Esse, 6 prótons e 8 nêutrons. Esses dois são radioativos, então eles são radioisótopos do carbono. Como que a gente diferencia um do outro no nome? A gente fala carbono 12, carbono 13, carbono 14, ok? Então vale a pena aí a gente saber um pouquinho dessa nomenclatura. Falando um pouquinho agora mais sobre as radiações que a gente pode ter. Bom, para isso a gente precisa lembrar de um experimento de Rutherford e também aqui está muito relacionado ao desenvolvimento do modelo atômico proposto por ele. Vamos lembrar aqui desse experimento aqui. Como que foi esse experimento? Bom, ele pegou uma amostra de um elemento radioativo, colocou em um bloco de chumbo, que é um isolante da radiação. E aí, nesse bloco, tinha um pequeno orifício, e esse pequeno orifício foi orientado aqui, passando por um campo elétrico, tá aqui, ó, 2 placas carregadas positiva e negativamente, e aí depois aqui uma tela fluorescente, então, que poderia ser manchada. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, ele percebeu que foram observadas 3 manchas, uma mais aqui, uma aqui e outra aqui. Essas 3 manchas correspondem justamente às 3 principais emissões radioativas. Quais são elas? A partícula alfa, que é essa daqui, a partícula beta, que é essa daqui, e a radiação gama, que é essa do meio. O que a gente consegue entender desse experimento aqui? Bom, se essa partícula alfa veio aqui mais para, sofreu um desvio mais para a esquerda, ou seja, se aproximando do polo negativo, a gente entende que ela tem que ser positiva. Por quê? Lembra que opostos se atraem. Como esse é mais negativo, ela tem que ser mais positiva.
O contrário se observa aqui com beta. Como o beta sofreu um desvio aqui para o sentido da parte positiva, quer dizer que ele tem que ser negativo. E o gama, que não sofreu interferência nenhum nem do outro, é porque não vai ter nenhuma carga, tá? Então, aí não tem carga, justamente não sofre desvio algum, beleza? Essas são as 3 principais emissões radioativas, tá? Que é as que a gente precisa saber trabalhar. Mas existem outras. Então, por exemplo, a gente pode encontrar o que a gente chama de pósitron, de neutrino e assim por diante, tá? Então não se assuste caso apareça alguma outra nomenclatura aí. Mas essas 3 aqui são as mais fundamentais para que a gente conheça. Falando ainda dessas 3, vamos entender um pouquinho aqui as características delas. Então, primeiro, vamos lá para a partícula alfa. A partícula alfa é representada pela letra grega alfa minúsculo. E o símbolo dela aqui, ó, alfa 42. O que significa isso? Significa que ela é composta por 2 prótons e justamente aqui, ó, 2 nêutrons. Porque, ó, 2 mais 2 vai dar 4, tá? Ela tem carga positiva, como a gente observou no experimento lá de Rutherford, e ela tem uma semelhança com um núcleo de hélio. Então, a partícula alfa nada mais é do que um núcleo do átomo de hélio. Lembra que o hélio também tem número atômico 2. Por que apenas o núcleo? Porque o hélio como um todo tem os elétrons, e aqui eu não tenho nenhum elétron, tá? Então, o núcleo de hélio equivale a uma partícula alfa. Se eu falo em termos de velocidade, a velocidade de uma partícula alfa é 10% da velocidade da luz, aqui representada por Czinho. Velocidade da luz, para a gente lembrar, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o grau de penetração é baixo se eu comparo com as outras emissões. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho melhor. Bom, a próxima emissão é a partícula beta. A partícula beta, perceba aqui, ó, ela tem aqui o que seria equivalente ao número atômico, temos aqui -1 e no número de massa temos 0, ou seja, ela não tem nenhum próton e nenhum nêutron. Esse valor aqui, -1, corresponde a um elétron. Então, uma partícula beta nada mais é do que uma transformação que ocorre no núcleo que acaba liberando um elétron que está, um elétron do núcleo, tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, um nêutron no núcleo que acaba sofrendo uma transformação e nessa transformação ele acaba virando um elétron que é emitido como partícula beta. Justamente por ser um elétron e como a gente viu na imagem do experimento de Rutherford, ele tem carga negativa. E aí a gente tem aqui que a velocidade é bem maior. Então temos aqui, ó, menor que 90% do valor da velocidade da luz, que é bem mais do que essa primeira aqui. E o grau de penetração é um pouco maior. Então, grau de penetração aqui, moderado. Por fim, a última emissão é a radiação gama, que não tem carga, tá? Então aqui, ó, a carga é 0 e também não tem massa nenhuma. Justamente aqui, ó, o número de massa 0, aqui o número atômico 0. Ela equivale ao que a gente chama de fóton. E tem aqui a mesma velocidade da partícula beta, mas o seu grau de penetração é bem mais alto, ok? Saber esses valores aqui vai ser determinante quando a gente for estudar as leis da radioatividade, tá? Então, tem que guardar esse símbolo para cada uma das emissões radioativas aqui. Bom, vamos ver um pouquinho sobre esse grau de penetração. Então, aqui, ó, a bolinha amarela vai representar um elétron, laranja um nêutron e a cinza um próton. Temos aqui, vamos imaginar que nós temos um átomo aqui radioativo e quando ele sofre aqui uma colisão com um nêutron, ele pode emitir diferentes radiações. Vamos comparar aqui o grau de penetração de cada uma delas. Primeiro aqui, ó, partícula alfa. Como a gente viu, ela tem 2 prótons, 2 bolinhas cinza e 2 nêutrons, tá aqui. É o núcleo do átomo de hélio. Ela tem uma penetração muito baixa, então uma folha de papel é suficiente para barrá-la. Perceba que ela não ultrapassa a folha de papel. Já que partícula beta equivale a um elétron. Esse elétron tem uma penetração um pouco maior, então ele atravessa a folha de papel, mas é barrado no corpo humano, por exemplo. Já o raio-x,
que não é nenhuma das emissões que a gente viu, mas como a gente estudou lá no começo do nosso vídeo, o desenvolvimento da radioatividade, né, esse histórico dela e o raio-x teve uma importância, para a gente comparar aqui o raio-x com essas duas partículas. Ele tem uma penetração maior, mas é barrado, por exemplo, numa chapa de aço. Raios gama, como a gente viu, tem uma penetração alta comparado com as outras. Então ele atravessa o papel, atravessa o corpo, atravessa o aço, mas num bloco de concreto é barrado. E por fim aqui, partículas de nêutron. O nêutron é capaz aí também de percorrer papel, corpo, aço e o concreto aí tendo uma penetração um pouco maior, tá certo? É importante a gente saber comparar a penetração de uma emissão radioativa com outra, tá certo? Bom, essa é a primeira parte do nosso estudo de radioatividade e a gente continua daqui a pouco com as demais. Até logo, tchau, tchau.